Deus fez o mundo e tudo nele com suas mãos. Tudo que Deus fez tem um propósito, e Deus tem um plano para tudo que Ele fez. Deus nos fez à sua imagem. Nada na existência foi feito à imagem de Deus, exceto nós. O que isso lhe diz? Se Deus tem um plano até para a abelha e a natureza, imagine para nós. Se Deus tem um propósito para a sua vida, nada pode impedi-lo. Isaías capítulo 14, versículo 27, diz: Porque o Senhor dos Exércitos o determinou, quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida, quem, pois, a fará voltar atrás? Existe alguém que possa ficar no caminho de Deus? No final, somente Ele tem o poder de alterar as suas intenções para a sua vida. Você foi feito com um propósito em mente, e só você pode realizá-lo. Dúvidas, preocupações e ansiedades não são de Deus, mas do diabo. Mas o inimigo não tem poder para mudar o plano de Deus. O diabo é um mentiroso descarado e ele quer que você viva com medo e acredite que não é bom o suficiente. Acreditar nele é acreditar na maior mentira de todas, porque você é mais do que suficiente para os planos de Deus e nada que o inimigo possa fazer mudará isso. Provérbios capítulo 21, versículo 30 diz: Não há sabedoria nem inteligência, nem mesmo conselho contra o Senhor. Não importa o que o diabo tente fazer com você, não importa o que ele planeje fazer, ele vai falhar. Não há nada que impeça os planos de Deus. O plano de Deus para a sua vida vai se cumprir. Satanás pode tentar impedi-lo, mas você vai prevalecer. Você tem medo de que alguém esteja interferindo em sua vida ultimamente? Não importa o que alguém faça, as intenções de Deus para a sua vida não podem ser frustradas, não importa o quanto tentem. Para frustrar os propósitos de Deus, eles só podem colocar obstáculos em seu caminho. Para cada um de nós, Deus, o Pai, tem um plano escrito em pedra. Salmos capítulo 33, versículo 10 ao 11 diz: O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Ele o tem desde o início dos tempos, e seu plano vai se concretizar sem dúvida. Os planos de Deus têm um tempo e uma época em que devem ser executados. Todas as coisas funcionam em seu próprio tempo. O plano e o tempo de Deus estão em sincronia. Quando você aceitar e confiar nisso, sua mente não será mais uma fonte de preocupação. É imperativo que você continue louvando e confiando no plano de Deus para a sua vida. Mantenha sua mente livre de todas as dúvidas em sua vida. Tenha fé no plano de Deus e saiba que nada pode detê-lo. Frustrar os planos de alguém é dificultar, obstruir ou derrotá-los. Uma definição de frustrar um plano é, para não causar efeito, reduzir a nada, neutralizar, anular. Mas me ouçam bem, o plano de Deus não pode ser frustrado. Eles sempre acontecerão. As Escrituras estão cheias de muitas evidências para apoiar este fato. Filho de Deus, você e eu estamos em uma batalha espiritual, não uma luta de carne e osso. Mas eu lhe digo, meu amigo, o que o diabo pretendia para prejudicá-lo, Deus vai usar ao seu favor. Você não precisa se preocupar. As pessoas sempre tentarão sabotar os planos de Deus para a sua vida, mas ninguém pode impedir isso. Se você examinar a vida de pessoas como Moisés, Ruth, José e Jó, encontrará encorajamento. Ouça-me e não se esqueça disso. Os planos de Deus não podem ser frustrados por ninguém. Apesar de nossos melhores esforços, as intenções humanas sempre darão errado. Na maioria das vezes, o fracasso dos seus planos pode ser atribuído a um descuido por parte do planejador. Eventos planejados são interrompidos quando algo inesperado acontece. Este é o resultado de uma falta de atenção aos detalhes. Todos os planos de Deus estão completos. A onisciência de Deus, a sua capacidade de saber tudo, é a base desse sistema de crenças. No que diz respeito à onisciência de Deus, ele sabe tudo o que vai acontecer e tudo o que pode acontecer. Nos desígnios de Deus, tudo é levado em consideração. Nos planos de Deus, tudo, desde planos e domínios até governantes e autoridade, está incluído. Os próprios céus e a terra. Em Colossenses capítulo 1, versículo 16, diz:
Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Até mesmo os pequenos aspectos do desígnio de Deus são importantes para ele. O plano de Deus não inclui boa sorte ou coincidências. Vemos em Gênesis capítulo 37, versículo 14 ao 17, a história de José e seus irmãos. Disse-lhe Israel: Vai, agora, e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: Que procuras? Respondeu: Procuro meus irmãos. Dize-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem: Foram-se daqui, pois ouvi-os dizer: Vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. Não foi por mero acaso que José não encontrou seus irmãos no campo. O versículo 24 de Gênesis 37 nos conta como seus irmãos jogaram José na cova. O fato de a cova em que José foi jogado estar vazia não foi por acaso. A passagem da caravana no versículo 25, que estava a caminho do Egito, também não foi acidental. O encontro inesperado de Ruth com Boaz, parente distante de Noemi, foi resultado da providência divina. Deus leva em conta tudo o que as pessoas fazem com você. Ele vê cada pedacinho de rejeição que você recebe. Não é por acaso que essas duas coisas aconteceram ao mesmo tempo. Não deixe que coisas como as ações das pessoas cheguem até você. Deus cuida de tudo no seu tempo. Nada nem ninguém neste universo pode alterar o curso de ação predeterminado por Deus. Mais uma vez, digo a vocês, nada impede que o plano de Deus se concretize. É impossível frustrar seus planos. Você sabe onde o plano de Deus sempre termina? Na alegria. Não é questão de sorte o que acontece na sua vida. Os passos dos justos são ordenados por Deus, não por seus inimigos, nem mesmo por eles mesmos, mas por Deus. Relaxe e aproveite cada momento da sua vida. Obedeça a voz mansa que você ouve quando percebe a presença de Deus. Tome uma atitude quando tiver um plano em vigor. Não se desvie do seu caminho quando você sabe o que é certo. Não te deixarei, nem te desampararei. É uma promessa que não pode ser quebrada por Jesus. Todos os seus esforços devem ser dirigidos por Deus e Ele deve ser sua fonte de sabedoria e orientação. Seja encorajado hoje pela percepção de que nada e nem ninguém pode ficar no caminho do plano de Deus. O Criador de todas as coisas não é afetado pelo tempo, eventos ou condições. Qualquer coisa pode ser um obstáculo hoje, mas não significa que Deus não possa usar isso ao seu favor. Ele tem uma estratégia de longo prazo para lidar com sua situação e não pode ser impedido. Não deve haver dúvidas em sua mente de que o plano de Deus para sua situação está em vigor através de sua palavra, pois o Senhor dos Exércitos tomou uma decisão que ninguém pode desfazer. Quem poderá refazer seus passos quando sua mão estiver estendida? Não há limites para o poder de Deus. É impossível colocar uma barreira ao redor dele. Ele tem uma maneira de superar obstáculos e tornar as coisas fáceis para você. Conte com ele. Ele permite e escolhe obstáculos para demonstrar seu poder em todas as situações para que ele receba a glória por suas ações. Como cristãos, muitas vezes queremos que Deus seja nosso treinador em vez de nosso Senhor. Queremos conselhos rápidos para tornar nossas vidas mais simples. Esquecemos que nosso propósito é glorificar a Deus. Deixe que seu Espírito influencie nossas decisões e molde nossos objetivos, em vez de esperar que ele revele suas orientações. Deus entra em grandes detalhes. Ele é particular sobre os eventos que acontecem em nossas vidas. Ainda assim, preferimos ter a segurança de conhecer nosso plano pré-determinado de alguns anos do que confiar em Deus para o futuro previsível. Muitos de nós não percebemos que às vezes pode parecer confuso. Podemos não ver imediatamente nosso plano de vida completo. Sim, confiança e dúvidas são necessárias às vezes. Embora Jesus Cristo tenha derrotado a morte, vivemos em um mundo caído e estamos em uma batalha entre as forças do bem e do mal. Perdemos de vista o fato de que Cristo é supremo. Sua vida está nas mãos de um Criador amoroso e sábio. Para aqueles que colocaram sua fé em Jesus Cristo, este plano representa a libertação da justa vingança de Deus, e é um grande desígnio.
Enquanto nós merecíamos castigo eterno, Deus cumpriu este pagamento enviando seu Filho. À medida que nos aproximamos da imagem de Deus, nossa vida se enche de alegria e realização. Reconciliar-se com Deus, crer nele e resistir ao pecado fazem parte do magnífico plano de Deus para a nossa vida. Em Efésios capítulo 5, versículo 15 ao 16, diz: Portanto, vede prudemente como andais, não como nécios, mas sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. É desejo de Deus que nossa relação com Ele seja mais exaltado. A verdadeira felicidade, a vida gloriosa, só é possível através da entrega total. Isso é algo que conhecemos como cristãos. Vemos em Mateus, capítulo 6, versículo 33, que diz: Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Diante disso, como devemos tomar as decisões? Pode ser difícil entender o que Deus está dizendo agora, mas devemos lembrar que o principal desejo de Deus para nós é a santidade, mesmo quando Ele fala conosco em um sussurro. Esse pensamento parece libertador em um nível profundo. Percebemos que tudo aqui na Terra é transitório. Isso significa que não precisamos desperdiçar nosso tempo e energia tentando montar a verdade de Deus como um quebra-cabeça. Podemos tomar decisões sábias sobre nosso futuro, pois sabemos que Deus se preocupa com nossa pureza, não importa de onde vivamos ou viemos. Não sabemos o que o futuro nos reserva, mas sabemos que Deus é bom e Ele vai terminar o que começou. Filipenses capítulo 1, versículo 6 nos diz: Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Antes de tomar qualquer decisão importante, entregue-se a Deus e se esforce para ser mais santo. Quando você colocar a sua confiança no Senhor e em suas promessas, Ele endireitará os seus caminhos. Seja encorajado, querido cristão. Qualquer um que luta contra a vontade de Deus está lutando contra uma parede de tijolos. Confie no Senhor, seu Deus. Viva uma vida santa e com o passar do tempo tudo se encaixa. O plano de Deus acontecerá. Seus propósitos serão cumpridos na minha vida e na sua, pois esta é a palavra do Senhor. Amém. O que há de tão especial na manhã? Por que a Bíblia dá tanta importância às primeiras horas do dia? Quando você abre os olhos pela manhã, isso confirma que você recebe a misericórdia de Deus e desperta para uma nova experiência de fazer parte dos planos dele na terra. É por isso que estamos tão interessados em começar o dia com agradecimentos. Você pode não saber disso, mas ser capaz de acordar vivo todas as manhãs é uma das bênçãos mais subestimadas. Antigamente eu não dava valor a isso, e até pertencia à escola de pensamento que dizia que era meu direito como filho de Deus acordar todas as manhãs e não um milagre. Eu era cego, arrogante e muito errado. A Bíblia diz em Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Algumas pessoas pagariam qualquer coisa para ter uma boa noite de sono. Alguns pagariam qualquer quantia para poder ver o nascer do sol, de qualquer parte do mundo, sob qualquer condição, por apenas um dia. Há diversas situações nesse mundo, como o caso dos que estão em coma, bem como dos que sofrem de uma ou outra condição, o que torna difícil, se não impossível, testemunhar ou desfrutar das coisas que você e eu consideramos normais. Salmos 127, versículos 1 e 2 diz: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados, Ele o dá enquanto dormem. Com uma boa compreensão desses versículos, você verá como ser capaz de sair e prosperar em seu dia, e voltar e ter uma boa noite de sono sem medo ou ansiedade por nada, é a obra da misericórdia de Deus sobre aqueles que Ele ama.
Você pode ter tanto em posses e conquistas aos olhos de todos, mas ainda assim pode não ter paz real. Eu sei que muitas pessoas diriam que podem ter paz com tudo isso, mas o que é a vida sem a paz que Deus dá? Qual é a situação que te faz perder a tranquilidade e aquela quietude de poder respirar a beleza ao seu redor? Isso me lembra uma analogia que li em algum lugar, não consigo me lembrar do autor. O escritor estava tentando ilustrar a ironia da vida e por que devemos agradecer por onde estamos e não invejar quem tem as coisas que não temos, porque você não sabe se o pouco que tem vale mais do que a vida que eles têm apesar de suas posses. Na analogia, se tratava de um avião sobrevoando uma grande extensão de terra com um rancho e uma simples casa de fazenda. No avião, estava viajando um bilionário para uma reunião de negócios que ele gostaria de perder. Ele olha pela janela e vê toda a atividade da vida simples, fora dos ruídos da cidade no campo. Ele gostaria de ter esta vida e não ter que se preocupar com seu estoque aqui e ali, o mercado e todas as suas posses. Enquanto o avião sobrevoa, de uma sombra na lavoura sai o dono da fazenda, provavelmente da mesma idade do bilionário. Ele olha para o avião e deseja que fosse dele. Ele sonha em viver a vida de um bilionário, onde poderia ter o que quisesse, ir para qualquer lugar, conhecer quem quisesse e viver sua melhor vida. Para ele, a vida de um bilionário era uma vida sem problemas. Essa analogia nos ajuda a ver através dos olhos de dois estilos de vida, dois status e, portanto, podemos aprender uma ou duas coisas com eles. Eu compartilhei isso porque queria que você entendesse a importância de apreciar a dádiva da manhã. Estou fazendo isso porque quero mostrar a você em um momento como sua ação para com Deus pela manhã pode afetar o resto do dia para você. Ao abrir os olhos pela manhã, reconheça que acabou de ser abençoado com um novo dia, uma oportunidade para algo novo ou para a continuidade. Talvez você tenha tentado antes e falhado. Amanhã é a maneira de Deus para lhe falar que aqui está outra chance de tentar novamente ou de fazer de uma maneira diferente. Talvez você tenha tentado antes e conseguiu. Amanhã também é Deus dizendo a você que aqui está outra chance de fazer algo novo ou sustentar o que você conseguiu. Ou ainda, talvez você nunca tenha tentado nada antes. Amanhã é Deus lhe dizendo que você tem a oportunidade de dar um passo. Ainda não é o fim para você. Eclesiastes capítulo 9, versículo 4 nos diz: para aquele que está entre os vivos há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Esse entendimento, portanto, ajuda você a cultivar naturalmente uma atitude de gratidão nas primeiras horas do dia. Um coração agradecido é a melhor maneira de começar o seu caminho. Seus olhos e coração se abrem para Deus e você é capaz de ver o que Deus está fazendo, fez e o que ainda está para ser feito. Davi escreveu em Salmos capítulo 59, versículo 16: eu, porém, cantarei a tua força. Pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. É difícil ficar grato sem antes meditar na palavra de Deus, e as primeiras horas da manhã serão os melhores momentos para fazer isso. O que mais há de tão especial em começar o dia com Deus? Além da atitude de gratidão e contentamento que se desenvolve em você, começar o dia com Deus o ensina a buscar e depender dele para obter orientação. Em Salmos capítulo 5, versículo 3 está escrito: de manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Começar o dia buscando a Deus ajuda você a ser mais dependente do Senhor do que autodependente. Eu sei que hoje é muito comum ouvir falar de exercícios mentais logo pela manhã e como isso ajuda a aumentar sua produtividade e atrair coisas boas para você durante o dia. No entanto, ouça com atenção, querido cristão. Você é um filho de Deus. Deus lhe deu uma mente, uma alma, não para lhe guiar apenas, mas para ser um instrumento com o qual o verdadeiro ser espiritual dentro de você interage com o mundo. Sua mente pode ser o campo de batalha, mas não é o quartel-general que irá lhe dirigir. É o Espírito de Deus dentro de você que fará isso. Isso significa que você, filho de Deus, não é guiado por sua mente, mas pelo Espírito de Deus por meio da fé. Romanos capítulo 8, versículo 14 diz:
pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E também em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz: porque andamos por fé e não pelo que vemos. A direção é muito importante na vida. Às vezes as coisas que você acha que são seguras e inofensivas acabam sendo as piores. Sem a direção de Deus, você andará nas trevas, guiado apenas por suas suposições ou coragem, nada mais. No entanto, por meio da direção de Deus, você tem clareza e confiança no que esperar da vida. Ele não nos chamou para viver a vida por meio de suposições ou tentativa e erro. Nossas vidas valem mais do que isso. Fomos chamados para viver intencionalmente por meio da fé, na direção divina de nossa fonte, o Todo-Poderoso. A Bíblia diz que o povo de Deus perece por falta de conhecimento e também que há segurança no conselho. Quem melhor para aconselhá-lo do que o próprio Deus onisciente e onipotente? Alguém disse uma vez que o movimento nem sempre indica progresso. O fato de algo ou alguém estar em movimento não significa que esteja progredindo. Um cavalo amarrado a um poste pode estar andando até onde a corda ou a trela permitem. No entanto, o fato de o cavalo ser capaz de caminhar em direção ao monte de feno e esticar um pouco as pernas não é um indicador de que ele esteja livre ou que esteja fazendo algum tipo de progresso em movimento. Porém, o verdadeiro progresso pode significar movimento livre de forma consistente na direção certa. Assim, em vez das amarras do cavalo, desta vez ele pode ir até o monte de feno e além dele, onde quer que ele ou seu cavaleiro queira ir. Querido cristão, não é bom ficar sem conhecimento. A cada início de novo dia, não saia da cama sem pedir orientação de Deus. Não saia da cama sem colocar seus planos diante dele. Deixe que ele o guie por seu espírito sobre qual plano deve ser seguido, qual deve ser descartado e qual deve ser adiado para um momento posterior. Provérbios capítulo 3, versículos 5 ao 8, nos diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Isto será como um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Você quer sobreviver e triunfar sobre o caos, as crises, a confusão, as pressões e os medos da vida cotidiana de hoje? Então comece a buscar a Deus todas as manhãs. Você sabia que mesmo quando Jesus estava na terra, era seu costume acordar cedo antes dos outros, só para passar um tempo com Deus? Nenhum tempo gasto com Deus é desperdiçado. Há tanta graça ali para você. Há força para o seu dia, paz que excede todo o entendimento e a esperança nas possibilidades. Talvez você tenha falhado em um empreendimento específico antes. Você já levou essa questão a Deus? Você já apresentou a Ele antes de embarcar nesse plano? Agora, acredito que preciso enfatizar isso. Quando dizemos que você deve levar as coisas a Deus, queremos dizer que você está disposto a esperar até que esteja certo em seu espírito de que é isso que Deus quer que você faça, antes de ir e executá-lo. Alguns acreditam que levaram um problema a Deus, enquanto na realidade tudo o que fizeram foi mencioná-lo em orações, depois de já terem tomado a decisão sem a intervenção do Espírito Santo. Tudo o que você acabou de fazer foi, na verdade, informar a Deus sobre suas decisões. Você não buscou a sua permissão nem a sua direção. E qualquer coisa que não esteja sob o domínio de Deus não deve esperar o amparo dele. Você não pode culpar a Deus por suas próprias más escolhas, você sabe. Porém, lembre-se, quando você buscar a Deus com fé, tenha certeza de que Ele não apenas o direciona, mas também estará com você para confirmar o que Ele disse. Se Jesus pôde fazer isso com os discípulos após sua ascensão, então você pode ter certeza de que Ele fará isso com você como Ele prometeu. Sua vitória é garantida quando Deus assume a liderança. E Deus assumirá essa liderança quando você o buscar antes de qualquer outra coisa. Peça ao Senhor para ajudá-lo a desenvolver um hábito consistente a partir de hoje. Você não precisa começar com longas horas. Você pode começar com momentos curtos, mas consistentes, de tempo ininterrupto de orações e leitura da Bíblia, bem como meditar na palavra todos os dias.
Concentre-se em ser firme e com o tempo você automaticamente passará mais tempo com Deus, porque isso se tornará parte de sua vida. Você não pode fazer isso por sua força. Você pode tentar, mas não vai durar muito e pode não tirar o máximo proveito disso. Em vez disso, dê o passo pela fé, confiando em Deus para lhe dar a força e o desejo de buscá-lo consistentemente, e Ele o fará. E por fim, deixarei para você essa promessa da palavra de Deus. Jeremias capítulo 29, versículos 12 e 13. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Todas as coisas se encaixam quando você deixa Deus te guiar. Você deixaria Deus te guiar? Você crê na direção de Deus? Como Deus pode te dar uma direção? Na vida, muitos de nós sofremos porque não permitimos que Deus nos conduza. Em todos os aspectos de nossas vidas, seja físico, mental ou social, enfrentaríamos menos lutas se entregássemos isso a Deus e permitíssemos que a direção dele nos guiasse. A Bíblia orienta: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. A compreensão do seu cérebro é muito limitada para te dar direção. Deus sabe de tudo. Ele sabe como navegar pela vida. Ele vê tudo. Em sua palavra, ele disse que deveríamos confiar nele, buscá-lo e o acharíamos. Então, amado, busque-o agora. Peça a ele que entre em você agora. Bata em sua porta e ele a abrirá. Tanto quanto você fez a sua parte, com certeza ele fará a dele. Você consegue confiar nele o suficiente para permitir que ele guie o seu caminho? Desenvolva sua confiança em Deus estudando a palavra dele. Desenvolva sua fé nele lendo e orando. Concentre-se mais na palavra de Deus. Nela você obtém satisfação e tudo o que deseja nesta terra. Peça a graça para construir e fortalecer sua confiança e relacionamento com Deus. Construa esse relacionamento forte e pode ter certeza de que Ele o guiará pelo caminho certo. Se você não se conectar com Deus, que conhece o caminho, sua jornada de vida será repleta de tristezas, dores e traições. Portanto, é importante, antes de mais nada, trabalhar com a sua força, mas permitir que Deus assuma a liderança. Assim que você o acolher, Ele tomará suas preocupações e dores. Confesse pecados conhecidos e desconhecidos, incluindo pecados secretos. Coisas que impedem você de ter um bom relacionamento com Deus. Conte a Ele e Ele vai te perdoar. Bata na porta e Ele a abrirá para você. A consciência de que Deus está no comando lhe dará uma vantagem sobre todas as coisas do mundo. Ele lutará suas batalhas, lhe dará paz de coração e você terá alegria eterna. Basta apenas nos entregarmos a Deus e embarcarmos com Ele no seu plano. Quais são os planos dele? Os pensamentos que Ele tem para você são bons e não maus, para levá-lo a um fim esperado. Deixe que Ele te conduza, pois qualquer coisa fora disso será decepção e anarquia. Veja esta parte das Escrituras. Busque a Deus e Ele dirigirá seus passos. Jeremias, capítulo 29, versículo 13 diz: buscai-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. A direção de Deus guiará o seu caminho. É melhor ter a liderança de Deus do que a liderança dos demônios. Se você não permitir a direção de Deus, o diabo está pronto para transformar sua alegria em tristeza. Como? Por quê? Para quê? Vamos rapidamente nos guiar pelas tentações de nosso Senhor Jesus Cristo.
O diabo, que é o acusador das pessoas, tentou a Jesus a transformar pedras em pães. Você acha que ele não poderia fazer isso? Sim. Mas imediatamente ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Veja isso de maneira crítica. Se não for por Deus, muitos cairão nessa tentação. Portanto, temos que ser sensíveis, pois as tentações vêm de maneiras diferentes. Antes que você perceba, você já caiu. Quais são os seus planos? Existem muitos planos grandiosos em nossos corações. Amanhã farei isso. Depois irei àquela festa. Apenas lembre-se que é bom planejar com antecedência, mas é melhor planejar com um mestre, o Deus Todo-Poderoso que nos levará até lá com segurança. Muitos são os planos no coração de uma pessoa, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Você conhece o propósito do Deus Todo-Poderoso para a sua vida? Busque aprender. Deixe Deus assumir a liderança. É mais seguro e sem estresse. Ao orar pela direção de Deus, peça sabedoria. A sabedoria de saber e ouvir quando Ele fala. A sabedoria que supera todas as coisas. Ao andar com Deus, há certas coisas que você sente que são boas e corretas, mas se Deus disser não, você deve deixar de lado. Imagine que você planejou uma viagem e teve um pensamento que te disse para não ir. Você deve obedecer. Algum tempo atrás, minha irmã estava para viajar. Ela me contou sobre a direção do Espírito Santo. Ela disse que algo ficou muito claro conforme ela continuou orando. E novamente falou aquilo para sua filha, que insistiu na viagem, pois ela era a madrinha da noiva. Elas tiveram um passeio muito bem sucedido, muito gostoso. Ela postou as fotos em todas as mídias sociais. Assim que o casamento acabou, o homem que se casou chamou todos os convidados, agradeceu, mas disse para esperarem um dia antes de voltarem da viagem. Elas concordaram, mas ainda assim queriam voltar para suas acomodações. As 4 decidiram viajar de volta para o seu destino. Elas embarcaram na viagem. Não viajaram nem 2 horas quando sofreram um terrível acidente de carro. 2 garotas passaram para a glória imediatamente. Outros 2 que sobreviveram tiveram uma cirurgia no cérebro. A filha da minha irmã não voltou à normalidade por 5 anos. Começamos a ensinar a ela o 1, 2, 3 e o ABC. Uma criança novamente. Ouça a direção de Deus. É melhor e menos estressante. Apenas imagine, se ela obedecesse, isso não cancelaria o casamento. Isso salvaria a vida dela. A obediência à direção de Deus não permite que a fantasia, a euforia e os sentimentos da ocasião se distraiam. Aceite o conselho dele. Ele já tinha visto aquilo antes de acontecer. Siga aquele que conhece o caminho enquanto ele assume a direção. Ele está sempre aí. Ele está sempre pronto para ajudar. Mesmo quando ninguém quiser ajudar, ele te ajuda e te guia. Dê uma olhada nos inúmeros desafios da terra. Eu vou falar de alguns. Uma senhora compartilhou seu testemunho em minha igreja em um domingo. Foi confirmado que ela não tinha o útero. Ela não tinha o útero. Resumindo, ela estava casada há mais de 10 anos e definitivamente não tinha filhos. Mas adivinha o que aconteceu com ela? Ela deu luz a seu filho há apenas 4 anos. Mesmo médico e mesmo hospital. Questionado, o médico disse que em todos os seus anos de prática nunca tinha visto isso acontecer. Ele viu alguém carregando um bebê. Agora, me diga, quem poderia ter feito isso senão o Deus Todo-Poderoso? Ele é incrível. Ele faz o que nenhum homem pode fazer. Então prefiro seguir a sua direção e cumpri-la. Lembre-se de que o homem vai rir, zombar, insultar você em público. Vai dizer como você é inadequado e inútil. Mas o Deus Todo-Poderoso olha para você, te lava, te limpa e muda a sua história, dando a você o que você precisa. Apenas deixe que Ele te conduza. Lembre-se, se Ele não te der algo, é porque você não precisa disso. Deus se preocupa com cada detalhe da sua vida. Uau! Veja só essa palavra.
Salmos 37, versículos 23 e 24. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Eu fico tão animado com o fato de Deus se importar tanto conosco. Ele se alegra em cada detalhe da sua vida. Existe sempre a possibilidade de você tropeçar, de desviar ou falhar por dar ouvidos a Ele. Porém, Ele não permitirá que você fracasse. Deus tem você em suas mãos. Fico feliz por Deus nos amar tanto. Apesar de todos os nossos pecados secretos e desobedientes, roubo, masturbação, pecado da carne, pecados dos olhos e do coração, ainda assim, Ele nos segura pela mão e diz: vem aqui, meu filho e minha filha, eu vou te levar e te limpar completamente, pois você é meu. Apenas me aceite como seu Senhor e Salvador. Vou levá-lo pelas mãos e te guiar pela jornada da vida. Se Deus não tivesse guiado os filhos de Israel pelo caminho que seguiram depois que deixaram o Egito, eles teriam seguido o caminho errado. Eles teriam seguido a rota mais curta, o que os teria exposto aos primeiros ataques inimigos. Êxodo capítulo 14, versículos 13 e 14. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios, que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Deus os livrou. Ele estava no controle o tempo todo, mesmo quando o inimigo estava a caminho, pronto para derrubar os israelitas. Temos que aprender a deixar de tentar descobrir os porquês da vida e confiar que Deus sabe mais do que jamais poderíamos saber. Nós ouvimos: Deus, por que isso? Por que aquilo? Diariamente. Algumas das experiências mais dolorosas da vida pelas quais passamos nos levam a isso. Mas aqui está o que me ajudou a confiar em Deus quando minha carne preferia confiar em mim. Fiz uma lista de todas as coisas pelas quais Deus me ajudou. Minha mãe me ligou um dia antes de ir para a Glória. Ela estava muito bem. Ela não estava doente. Então pensei: Deus, por quê? Por que o Senhor a tirou de mim agora? Foi uma pergunta que pairou em minha alma por muitos anos, até que entreguei isso ao Deus Todo-Poderoso. Ele me curou e tirou toda a minha amargura. Quais são as suas dores? Onde está essa dor? Entregue essa dor ao Todo-Poderoso. Ele vai curar o que quer que esteja abatido, despedaçado e abusado. Ele fará uma boa limpeza e lavagem, e você terá um coração limpo. Quando você se recusar a viver de acordo com a orientação de Deus, isso traz consequências, pois Deus também negará a você. Ele disse: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Mateus capítulo 7, versículo 21. Olhando para o porvir, você não terá outra opção senão seguir a direção de Deus. Tendo conflitos internos por perder sua paz de espírito sem descanso, qualquer vida que não esteja sob a direção de Deus é uma vida perdida. Não desperdice sua preciosa vida. Você não foi criado para isso. Siga a pessoa que conhece o caminho, siga a direção de Deus. Continue se destacando e crescendo nos caminhos do Senhor. Ele irá direcionar o seu caminho e guiá-lo para o caminho certo. Você pode estar passando por um relacionamento tumultuado, mas o Deus Todo-Poderoso irá transformar essa situação. Se você estiver nele, Ele estará em você. Recentemente encontrei uma gravação de vídeo no Instagram de uma casa em chamas. O vídeo tinha a legenda: minha casa é um incêndio, minha vida está em ruínas. Não tenho conhecimento de quem postou, mas meu coração foi para eles. Eu me vi pensando em tantas coisas naquele único momento. Entenda, a compaixão não se preocupa primeiro com a falha ou a perfeição no momento da necessidade. Apenas flui em empatia.
Eu realmente não estava interessado em saber qual foi a causa do incêndio, se o proprietário era culpado ou não. Eu não queria nem saber quem era a pessoa. Tudo que eu conseguia pensar era, se ao menos houvesse uma maneira de ajudar, eu ajudaria. Ainda assim, enquanto olhava para a legenda, me peguei imaginando se tinha os meios para ajudá-los a reconstruir uma nova casa e recompor suas vidas. Como eu faria isso? Eu enviaria uma mensagem ou deixaria um comentário? Meu coração estava tão interessado em ajudar. Acabei orando e pedindo a Deus que me abençoe nesta vida para que eu possa ser uma bênção para as pessoas necessitadas como esta do vídeo. Mas enquanto preparava esta mensagem, comecei a visualizar o incidente novamente, e desta vez de uma perspectiva mais nova. Muitas questões passaram pela minha mente. Se essa pessoa conhecesse a Deus, tenho certeza que ela perguntaria onde ele estava quando a casa estava sendo destruída pelo fogo. Tenho certeza de que ela perguntaria por que ele deixou isso acontecer. Eu não a culparia se também ficasse com raiva de Deus. Eu poderia fazer o mesmo se estivesse no lugar dela. Afinal, eu também já fiz perguntas semelhantes em certas áreas da minha vida antes. Mas ao ponderar sobre o que ela pensaria ou diria, também ponderei sobre a situação da perspectiva do próprio Deus. O que Deus quer que façamos se nos encontrarmos em tal situação? Como Deus deseja que venhamos agir se algo assim, ou ainda pior, acontecesse, e se iríamos perguntar a Ele o porquê? Querido cristão, enquanto pensava sobre isso, por mais difícil que fosse, eu sabia que Deus iria querer que eu confiasse nele, embora eu não entendesse o porquê. Isso seria a coisa mais difícil de fazer, mas provaria minha fé nele. Pense bem, mesmo que aquilo que eu tivesse fosse o melhor que pudesse pagar, não era o melhor que Deus iria me dar em toda a minha vida, por mais especial que fosse para mim. Lembro de como meu pastor dizia: onde você está agora é o menor lugar onde você pode estar. O seu melhor está à sua frente. Não se acomode aqui. Quantos de nós nos acomodamos no mínimo porque parece o melhor? Quantas vezes você se apegou tanto ao pouco, pensando que era o suficiente e até lutou para acreditar que Deus tinha algo melhor para você? Quantas vezes você luta para continuar esperando e confiando, porque parece que Deus está demorando muito para intervir e te dar um milagre? Mas, meu amigo, você se lembra das promessas de Deus em sua palavra? Os pensamentos de Deus sobre você são lindos. Você esqueceu onde Deus disse que seus caminhos estão muito acima dos nossos, assim como os céus estão muito acima da terra? Eclesiastes capítulo 3, versículo 11 diz: Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Quando algo se torna bonito, é uma indicação de que passou por um processo, demorou e saiu de tal forma que agora é admirado por todos. Veja o ouro, por exemplo. Pode parecer feio a olho nu em seu estado natural, porém depois de passar por minucioso processo nas mãos de um refinador, ficará lindo. A mesma pedrinha em que ninguém dava valor passaria a ser procurada, porque agora está linda. Querido cristão, você sabe que às vezes, como o exemplo da pessoa de quem falei anteriormente, Deus permite que percamos algumas coisas em nossas vidas ou esperemos dolorosamente por outras para nos dar o melhor. Às vezes pensamos: ok, talvez Ele esteja preparando algo grande para mim. Isso pode ser verdade, mas às vezes é o contrário. Deus pode estar preparando você para o que Ele quer lhe dar. Às vezes, muitos cristãos não sabem que aquilo que estão pedindo a Deus não é tão importante quanto eles próprios estarem prontos para recebê-lo. Abraão é um exemplo perfeito de que Deus toma seu tempo para nos preparar para o que Ele vai nos dar. O mesmo Abraão, que estava disposto a negar sua esposa para se salvar, não era a mesma pessoa onde estava disposto a terminar sua linhagem matando Isaque, se isso agradasse a Deus. O que aconteceu com ele nesse espaço de tempo? Ele havia amadurecido durante o período de espera. Abraão não estava apenas esperando por Isaque sozinho.
Deus o estava preparando. Então, quando Isaac veio, embora a criança tivesse nascido em sua velhice, valeu a pena esperar. Não importa o que você esteja enfrentando hoje, o que perdeu ou pelo que tem orado, você nunca deve esquecer duas coisas. Primeiro, que Deus tem um plano melhor para você. Você pode não entender isso. Você pode não entender o porquê, mas existe um plano melhor. Às vezes Ele pode lhe dar uma resposta e às vezes não, mas você ainda deve confiar nele. José teve que confiar em Deus enquanto passava por toda a aprovação, desde o poço até o palácio no Egito. Ele não teria ido longe se tivesse perdido a fé em Deus. O salmista nos mostraria isso mais tarde em Salmos, capítulo 105, versículos do 17 ao 20. Adiante deles enviou um homem, José, que foi vendido como escravo. Apertaram os seus pés com correntes e puseram uma coleira de ferro no seu pescoço, até cumprir-se a profecia a respeito dele, e tê-lo provado a palavra do Senhor. O rei mandou soltá-lo. O dominador dos povos o pôs em liberdade. Todos sempre ficam felizes em receber uma promessa de Deus e dizer que cremos nela. Porém, você não pode dizer que realmente crê em algo se a menor pressão cede e joga fora. Muitos de nós somos vítimas disso até hoje. É fácil dizer que você confia no que Deus está fazendo em sua vida quando você ainda tem coisas para as quais pode recorrer. Ainda é fácil dizer que você confia em Deus quando há outras alternativas caso Deus não apareça. Mas você pode facilmente dizer que confia em Deus quando não tem outra saída? Querido cristão, Deus deseja que você continue crendo, seja na abundância ou na falta, nos lucros ou nas perdas, pois Ele tem um plano melhor para você. O que a Bíblia nos mostra a respeito disso? Em Romanos, capítulo 8, versículo 28, diz: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, nos diz: Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É necessário uma pessoa que realmente conheça a integridade de Deus para crer que não importa o que esteja passando, Deus nunca se esquecerá dela. Ele mesmo disse isso em Isaías capítulo 49, versículos 14 ao 16. Mas Sião diz: O Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. O Senhor responde: Será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho de seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Eis que eu gravei você nas palmas das minhas mãos, as suas muralhas estão continuamente diante de mim. Aqui Deus está dizendo: eu sei que pode ser muito difícil crer, ou até mesmo ver o que há de bom em uma casa em chamas, um carro roubado ou uma rescisão de contrato de trabalho. Eu sei que é muito difícil imaginar algo melhor vindo, após perder uma pessoa especial em sua vida para a morte ou algo assim. Mas preciso que você creia que há algo melhor à sua frente. Seus melhores dias não ficaram para trás, meu amigo. Enquanto você estiver andando com Deus, eles estarão à sua frente, e cada passo com Ele na fé estará preparando você para os dias que virão. A palavra de Deus diz que as veredas do justo são uma luz brilhante, que reluz mais e mais até ser um dia perfeito. Existe um dia chamado Dia Perfeito. É o dia em que tudo o que Deus lhe disse acontece. É o dia em que você se lembra de que as coisas pelas quais você orou foram respondidas. Deus tem um plano melhor para você, meu amigo. Não entre em pânico. Não olhe para trás. Não desista. Confie nele o suficiente para crer que algo melhor e maior está saindo dessa situação. Então, a próxima coisa a lembrar é que você deve permitir que Deus use essa fase de espera para prepará-lo para o milagre. Há algum tempo, conversei com uma amiga querida e, enquanto conversávamos, ela começou a refletir sobre as crises de relacionamento que teve antes de finalmente acertar.
Ela confessou que sentia que Deus estava confiando a ela muito mais do que ela poderia suportar e que não era justo porque ela não havia pedido. Ela confessou que em algum momento sentiu que não era necessário. Por que me deixar passar por todas essas coisas quando você poderia ter trazido a pessoa certa o tempo todo? A isso, respondi que acredito que todos nós vivemos as coisas de acordo com as decisões que tomamos muitas vezes. Sim, Deus tem um plano para todos nós que nossa vida deve seguir. No entanto, nossas decisões definem quanto tempo, quando e onde esses planos eventualmente nos encontrarão. Algumas pessoas conseguem obtê-lo mais rapidamente do que outras. No entanto, para aqueles cujos corações estão bem com Ele, Deus sabe como usar essas coisas pelas quais você passa para produzir frutos bons em sua vida. Por exemplo, eu disse a ela que se tudo em seu último relacionamento tivesse terminado bem, ela não saberia como era enfrentar um relacionamento tóxico e não conseguiria reconhecer se encontrasse novamente. Ela não entenderia o que significa chantagem emocional. Ela poderia ler sobre isso em livros ou até mesmo assistir a um filme, mas nem sempre somos fortemente definidos pelo que nos dizem, tanto quanto pelo que experimentamos. Você pode esquecer o que leu ou assistiu, mas quase nunca esquecerá o que experimentou. Ela provavelmente entraria em outra situação semelhante repetidamente. Agora, ela tem experiências para compartilhar com outras pessoas, e isso pode até poupá-las de passarem pelos mesmos problemas. Agora, ela está em um relacionamento mais maduro, com algo a oferecer que não tinha no relacionamento anterior. Agora ela sabe o que significa definir um relacionamento. Agora ela sabe apreciar o seu parceiro nas pequenas coisas que antes ela enxergava como inúteis. E recentemente, ela corajosamente me confessou como estava grata por ter passado por tudo isso, por ter esperado que Deus a curasse e finalmente ela pudesse encontrar a pessoa certa. Se você puder confiar em Deus o suficiente para se submeter à obra dele, enquanto espera pacientemente que seus bons planos aconteçam em sua vida, você perceberá que no final, tudo que Deus está preparando para você valerá a pena esperar. Vale a pena esperar pelo parceiro certo. Não se apresse porque você sente que todo mundo está entrando nessa. Confie que Deus tem alguém melhor e mais adequado para você. Portanto, comece a aprender enquanto espera. Aprenda a apreciar essa fase. Aprenda a amar além de si mesmo. Aprenda a perdoar a si mesmo e aos outros. Aprenda a controlar seu humor sem machucar aqueles a quem você gosta. Cada ação que você está realizando está provando o quão preparado você está e quanto crescimento você está disposto a abraçar para experimentar o que Deus está lhe dando. Isso é um ato de fé. Seja uma casa incendiada, uma rescisão de contrato de trabalho, um milagre há muito esperado, seja qual for a sua necessidade, confie nos planos de Deus para você. Você não pode ser mais sábio do que o seu Criador, você sabe disso. Ele tem algo melhor reservado para você. Vale a pena esperar por tudo o que Ele está preparando para a sua vida. Como um chefe profissional que toma o seu tempo na cozinha, em breve Deus surgirá, trazendo consigo a doce delicadeza de sua tão esperada bênção que fará de você uma maravilha na terra.